Hoje, o tema da nossa aula será sobre as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem propiciar a uma pessoa a satisfação de um interesse. Nós estamos falando dos bens. Os bens, eles podem ser materiais, corpóreos, que são aqueles que possuem existência física, uma casa, por exemplo, ou podem ser intangíveis, incorpóreos, que não possuem existência física, uma patente, uma marca, por exemplo. O Código Civil, ele classificou os bens de três maneiras: dos bens considerados em si mesmos, dos bens reciprocamente considerados e dos bens públicos. Em relação aos bens considerados em si mesmos, estes podem ser imóveis ou móveis, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou inconsumíveis, divisíveis ou indivisíveis e singulares ou coletivos. Vejamos um a um. Bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para o outro sem serem destruídos ou danificados. Assim, o Código Civil conceitua bens imóveis da seguinte maneira. Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Este artigo abrange o solo, as árvores, os frutos, o espaço aéreo, o subsolo, inclui tudo aquilo que a pessoa incorpore permanentemente ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e construções, pontes, viadutos, abrangem também os bens móveis que, incorporados ao solo e que passem a ser tidos como bens imóveis, como ocorre com os tijolos, canos, cimento, que não poderão ser retirados sem causar dano à construção. Pode ocorrer de um bem imóvel ser retirado provisoriamente de uma construção, como as telhas retiradas para manutenção do telhado, e nele reintegrado após o conserto. O que tira de um prédio sem sofrer nenhum dano para novamente nele incorporar, não perde o caráter de bem imóvel. Agora, se o prédio ele for demolido, o material de construção será considerado bem móvel, enquanto não for empregado em nenhuma outra construção, ok? Os bens móveis, por sua vez, eles são aqueles que podem ser transportados sem que haja alteração substancial. São aqueles bens suscetíveis de movimento próprio, exemplo, semoventes, que são os animais, por terem movimento próprio, semoventes, o cavalo, o cachorro, ou de remoção por força alheia, como as mercadorias, a moeda, um objeto, né? O Código Civil ele também considera as energias que têm um valor econômico, a elétrica, a fotovoltaica, a eólica e os direitos de autor também como sendo bens móveis. Os bens móveis, eles também podem ser fungíveis ou infungíveis. A fungibilidade é a característica que diz se o bem ele pode ou não ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Assim, os bens infungíveis são os que não podem ser substituídos, pois são diferentes dos demais, uma obra de arte, por exemplo. E bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e da mesma quantidade. Exemplo, dinheiro, café, uma dúzia de laranjas, né? Os bens consumíveis são os bens móveis que se destroem no primeiro uso, o alimento, né? Você come, destrói. E os inconsumíveis são os bens móveis que possuem reiterados usos, uma roupa, um utensílio doméstico, um carro. A divisibilidade diz respeito à possibilidade de fracionamento do bem sem alteração na sua substância, diminuição do seu valor ou prejuízo do uso. São os bens divisíveis, aqueles que podem ser divididos. Se repartirmos um saco de açúcar, cada parte conservará suas qualidades, mantendo as mesmas qualidades do todo ou a divisão de uma área de terras em lotes. Serão indivisíveis agora
aqueles bens que não puderem ser fracionados sem alteração. Por quê, professora? Porque perderão a sua identidade, perderão o seu valor econômico. Exemplo, uma máquina de costura, eu não posso parti-la ao meio. Ela não vai servir, não vai costurar nada. Um relógio, eu não posso dividi-lo. Um cavalo, né, que por sua natureza, se dividido ao meio, ele deixará de ser semovente. Os bens, eles também se classificam quanto à individualidade. Os bens, eles podem ser singulares, que são aqueles que, embora possam ser reunidos, eles são considerados de forma individual, como os livros, por exemplo. Enquanto que os bens coletivos, eles se referem à pluralidade de bens, que formam todo. Exemplo, o conjunto de livros que forma uma biblioteca. Então, acabamos de estudar a classificação dos bens considerados em si mesmos. Agora, iremos aprender a respeito dos bens reciprocamente considerados, que podem ser de duas formas, principal ou acessório. O bem principal é aquele que ele existe por si. Ele pode ser abstrato ou concretamente. Já o bem acessório, ele depende da existência do principal. Entenderam? Vou dar um exemplo. Nos imóveis, o solo é o bem principal. E tudo aquilo que nele se incorporar permanentemente, uma casa, por exemplo, será o acessório. Nos bens móveis, principal é o bem, né, será aquele para o qual as outras coisas se destinam, para fins de uso, enfeite, complemento, por exemplo, uma joia. A pedra preciosa é acessório do colar ou do anel. Gostaria de ressaltar que é muito importante essa distinção, diferença entre a coisa principal e acessória. Por quê? Porque a coisa acessória, ela segue a principal. E por isso a natureza do acessório será a mesma natureza do principal. Se o bem principal for um bem móvel, o acessório também o será. Se a obrigação principal for nula, a acessória também será. E não se esqueça que o bem acessório pertence ao titular do bem principal. Repetindo a regrinha, o acessório segue o principal. A última classificação dos bens feita pelo Código Civil é em relação aos bens públicos. Vejamos o artigo 98 do Código Civil. São públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, Estados, municípios, de acordo com a pessoa jurídica de direito público interno, a que pertencerem os bens públicos. Eles vão ser, bens públicos serão federais, estaduais ou municipais, ok? Continuando a leitura do artigo, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Há coisas que não são públicas e também não são particulares, por não pertencerem a ninguém, como, por exemplo, os animais selvagens que vivem em liberdade. As conchinhas lá que estão lá na beira do mar, numa praia. Os bens móveis que são abandonados por aí. No entanto, os bens imóveis, quando eles são abandonados, eles passarão ao domínio do município, caso se localize na zona urbana, e passará à propriedade da União, caso se situe em zona rural. Os bens públicos, eles possuem algumas características se comparado aos bens privados, como a inalienabilidade, ou seja, os bens públicos, eles não podem ser vendidos, alienados. A impenhorabilidade do bem público e a sua imprescritibilidade, que significa que os bens públicos, eles não estão sujeitos a uso capião. Quando falamos em bens públicos, não podemos deixar de falar a respeito da classificação feita lá no artigo 99 do Código Civil. Vamos lá? Que diz o seguinte: são bens públicos, inciso 1, os de uso comum do povo, sem beneficiar apenas um grupo específico e podem ser utilizados sem restrição por todos, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2, os de uso especial, tais como edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, como os prédios onde funcionam tribunais, a prefeitura, escolas públicas, secretarias, quartéis, etc. E os, inciso 3, os bens dominicais,
que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, da União, dos estados ou municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Bom, o estudo dos bens segundo o Código Civil termina aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.